Fala galera, eu sou o Denilson e você está no Ler ou Não Ser. Vem com a gente! Hoje nós vamos falar de um romance histórico medieval. Nós estamos falando de Azincourt, de Bernard Cornwell, autor inglês muito conhecido pelas Crônicas de Arthur e também pela trilogia do Graal. Azincourt fala sobre a histórica batalha entre a Inglaterra e a França medieval. Estamos falando do ano de 1415. Estamos falando da histórica batalha que ficou imortalizada na obra de William Shakespeare, Henrique V. Bom, de maneira geral, Azincourt é um romance histórico medieval. E quando eu me refiro a romance histórico, eu não me refiro a personagens que são participantes da história. Personagens que não exatamente existem na realidade, que participaram da história, mas personagens que têm sua própria lenda pessoal ligado aos acontecimentos da história. Então Bernard Cornwell cria esses personagens, muitas vezes personagens com nomes de personagens reais que participaram das batalhas ou mesmo das histórias, e eles interferem de certa forma. As suas histórias pessoais, que são histórias criadas pelo autor, vão interferir diretamente nos acontecimentos e vão acompanhar todo o desenrolar dos acontecimentos históricos. E este é o caso de Nicholas Hook, o herói da nossa história. Nick Hook, como também é chamado no livro, ele é um arqueiro inglês. Na verdade, ele é um guarda-caça, um caçador que serve ao seu senhor, fazendo ali uma série de serviços, não é? A casa real como um caçador, e tem a sua história totalmente mudada quando o histórico da sua família e a sua própria conduta pessoal em relação aos acontecimentos são colocados em xeque. A partir daí, uma série de acontecimentos, como uma bola de neve, começam a envolver a história, e ele tem toda a sua história mudada graças à sua aptidão com o arco longo inglês, que é uma das grandes armas, não somente deste livro, mas como ficou conhecido por toda a história medieval através das batalhas, e vai fazer dele realmente um romance épico. Cabe lembrar que a Batalha de Azincourt não foi a primeira grande batalha, o primeiro grande embate entre a França e a Inglaterra, e nem a primeira batalha com o uso do famoso arco longo inglês. Todavia, talvez seja esta a batalha mais emblemática de todas, graças à grande disparidade do número de homens entre o exército inglês e o exército francês. O exército francês era muito superior, mais de 30 mil homens contra 5 mil homens ingleses. Dentre esses homens ingleses, a maioria deles eram arqueiros, muito diferente do exército francês, que possuía uma armada composta por homens de armas, como eles costumavam dizer, que eram os cavaleiros, de armadura completa, armaduras de placas, muito resistentes, e que eram a principal arma da França nesta época. É claro que a história de Nicholas Hook se encaixa como uma luva nessa narrativa, porque ele é um personagem extremamente carismático. Aí a relação dele com os outros personagens, como a Melisande, que é um personagem extremamente interessante e é uma mulher muito forte dentro do livro, que vai influenciar de forma importante os resultados e os acontecimentos durante o passar do livro. O Padre Christopher, que é engraçadíssimo e hilário, Padre Christopher. Sir John, que é o cavaleiro, o homem de armas, e que vai fazer realmente proezas fantásticas, vai ser inclusive um modelo para o Nicholas Hook no campo de batalha. Enfim, todos esses detalhes fazem do livro uma obra-prima. Mas certamente este não é o único fato interessante desse livro. A forma como ele descreve as batalhas, a forma como ele descreve a forma de retesar o arco, o ato de você atirar uma flecha, como as flechas eram produzidas, como os arcos eram produzidos, até a forma de você encordar, colocar a corda no arco. Todos esses fatos são feitos com um detalhamento e com uma precisão que nos deixa emocionados. É realmente fantástico a forma como Bernard Cornwell consegue descrever cada ato de forma sublime, eu diria até poético.
As batalhas são descritas de forma visceral. Você realmente sente o fio da espada, a forma como a flecha pontiaguda penetra na armadura e fere o adversário. O arqueiro inglês, a forma como o arqueiro inglês encarava isso, o medo da batalha, a emoção de ver a sua flecha, a morte emplumada caindo dos céus, envolvendo todo o exército francês. E se você, assim como eu, é um RPGista, você não pode perder este livro. Tudo que você precisa está lá. Descrições de batalhas, armas, formas de produção dessas armas, estratégia militar, tática, formas de invasão, combate corpo a corpo, tudo é descrito de forma ímpar. Agora eu vou introduzir aqui um quadro que eu ainda não sei se vai ser em todos os vídeos ou se vai ser um quadro que a gente vai fazer de forma quinzenal ou mensal, mas de acordo aí com a receptividade do canal a gente vai encaixando aí. Que é o seguinte, se você leu o nosso querido Azincourt, então ouça, veja e leia mais. E para acompanhar a leitura de Azincourt, eu ouvi uma coisa um pouco diferente, assim, hein? Eu ouvi isso aqui, a trilha sonora de Braveheart, Coração Valente. Embora a história, na verdade, sejam batalhas totalmente diferentes, né? A batalha que aparece em Coração Valente é uma batalha entre escoceses e ingleses, na verdade favorecendo, a princípio, a luta dos escoceses frente aos ingleses. Ela é uma trilha sonora muito gostosa de se ouvir para leitura. E ela tem esse ar medieval gostoso, assim. Mesmo essa trilha sonora tendo um espírito muito escocês, por causa das gaitas escocesas que acompanham toda a trilha sonora, ela dá uma sensação muito gostosa, ela acompanha perfeitamente a narrativa da história de Azincourt. E os temas de batalha são fabulosos, fantásticos. Aliás, eu ouvi duas trilhas enquanto eu lia este livro. Eu li o Braveheart, Coração Valente, e também eu ouvi a trilha de Robin Hood, de Ridley Scott. Aliás, já passando então para o Veja este filme aqui. Um contraponto em relação à história de Azincourt, que enquanto Azincourt é uma batalha onde o nosso querido Nicholas Hoult vai abandonar os seus hábitos campestres para ingressar no exército inglês, o Robin Hood, que era um filho de um nobre, mas estava envolvido diretamente com o exército, era o comandante aqui do exército dos arqueiros ingleses, e vai abandonar o exército para uma vida um pouco mais campestre, uma vida um pouco de uma sobrevivência mais ali relacionada ao povo realmente do interior da Inglaterra, trabalhando em prol do povo realmente, né, como um fora da lei. Então tem esse contraponto interessante, é uma obra muito bacana. Eu acho que esse filme do Ridley Scott, ele aborda muito bem, de uma forma bastante realista, que inclusive é a abordagem do livro Azincourt, a forma como que eles trabalhavam no dia a dia, a questão não somente das roupas, da vestimenta, do dia a dia, da forma de viver, daquele ambiente inóspito, não é? Então vale a pena ver. É claro que se você ler esse filme, você vai precisar ver esse aqui também, que é um clássico. Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, do Kevin Costner. Ele tem uma abordagem mais romântica, mas vale a pena ver também, né? E claro, se você gosta de arqueiros, você não pode deixar de ver Arqueiro Verde Ano 1, que é muito bacana essa história. Ela é bem próxima ao seriado que está passando agora no canal CW Internacional, que você pode assistir aí online em serviços de stream como Netflix ou na locadora do Paulo Coelho, não é mesmo? E é muito fiel a essa história aqui, né? Principalmente a primeira temporada. E é legal você assistir a primeira temporada de Arrow, né? Ela deve estar aparecendo aqui do ladinho, para você dar uma conferida no cartaz da série, porque ela tem muito a ver com a origem do personagem Nicholas Hoult de Azincourt, que é aquela questão do treinamento como um caçador,
né? Ele aprende tudo realmente como retesar um arco, como um caçador realmente dentro da ilha. O Oliver Queen, que é o personagem principal, que aliás eu poderia dizer que é um Batman de arco e flecha. Aliás, ele tá aqui, ó. Esse aqui é o action figure oficial do Arrow da série, né? E muito bacana, é ele que você vai acompanhar aí durante essa série. Eu aconselho a ver a primeira temporada. A primeira temporada ela é mais realista, mais visceral mesmo. A partir da segunda e da terceira fica uma coisa meio heróica, meio romântica e perde bastante a essência. Agora, uma coisa muito legal que se você vai ler, né, após a leitura de Azincourt, se você gostou do livro, eu te aconselho a ler isso aqui, ó. Batalhas medievais. Conflitos que marcaram uma época e mudaram a história do mundo. Vai de 1000 a 1500 as batalhas aqui. E cara, isso aqui é a capa dura, livrão gigante. E meu, tem umas coisas fantásticas aqui. Vai desde vocês podem ver aqui, ó, ilustrações que mostram o tipo de armadura, o tipo de arma que eles utilizavam, as estratégias militares. Olha, dá para mostrar dentro do campo de batalha a movimentação dos exércitos, como eles atacavam. Tem aqui duas batalhas interessantíssimas, que é a Batalha de Crécy, que é falada no livro, que foi a primeira grande batalha onde os arqueiros ingleses fizeram a diferença, e claro, a Batalha de Azincourt. Eu vou pegar aqui as duas batalhas para vocês verem. Aqui, Azincourt. Dá uma olhada, olha que coisa bonita. Tem desde o Henrique V aqui, falando um pouquinho sobre a história. Aqui, ó, o arqueiro inglês, como que era a armadura que os homens de armas utilizavam nessa época. Olha só, posicionamento dos exércitos, olha que coisa bacana. Então, se você gosta de guerras, gosta dessa essência medieval, das batalhas, estratégia militar, e gosta de RPG, claro, ó, indispensável, você tem que ter. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curte aí, assine o canal, ajudem a compartilhar, e a gente se vê no próximo. Valeu!